Glória a Jesus. Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te damos, Deus, por mais uma vez o Senhor está nos concedendo a graça de poder aprender mais a teu respeito. E desta vez, Pai, iremos estudar sobre a epístola de Pedro, a sua primeira epístola, Pai. Meu Deus, nos dá graça, nos dá vigor, nos dá, Senhor amado, a unção, o Espírito Santo que venha estar conosco, Pai, tomando a direção, à frente. Meu Deus, e que o Senhor possa também, Pai amado, abrir o entendimento de cada um, para que possa ser impactado e compreendido pela Tua palavra. Pai amado, abençoa os que já estão aqui, abençoa os que estão a caminho, abençoa aquele que não pôde vir. Tome em Tuas mãos, Pai, manifesta a Tua glória do Teu poder. E assim eu te peço, Pai, que possamos seguir avante e continuamente, Senhor, para que possamos ir até o final, dando glória, aleluia, sendo edificado pela Tua palavra. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor, capacita-os na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Assim eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oi. Senhor? Oi. Dá só uma pausa, por favor. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Hoje é a aula 3. Nós tivemos aí na aula passada, aula 2, sobre a epístola de Tiago. E aí, ficou resolvido? Descobrir aí quem é o Tiago, o apóstolo, o Tiago. Ele era muito menor, né? Menor, né? E aí? Aham. E irmão de quem? Era irmão de Jesus? Bilateral ou unilateral? Era de irmão de Jesus, filho de José e Maria, ou filho só de José? Era outra, né? Não vale nada, não. Incrível, né? Tá escrito, né? Filho de Maria. Não é nem filho de José, fala filho de Maria. É isso. É incrível, né? Rapaz, essas coisas que a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque a gente crê, né? A gente crê não é virtude nossa não, viu? Virtude nossa não. Não é virtude nossa, né? É claro que é uma junção. Uma junção onde a veio falar, exatamente. Né? Porque, na verdade, é a graça de Deus mesmo na nossa vida, para a gente crer. Eu mesmo, antes de aceitar Jesus, eu queria entender. E aí eu questionava muito as pessoas que vinham me abordar, me evangelizar. Eu ficava questionando. Aí eles me intitularam como ateu. Eu não era ateu, eu só queria entender. Entendeu? Aí, esse cara assim, ficava com raiva quando eu fazia perguntas. Aí, enfim, mas aí Deus teve misericórdia de mim, né? Aí entreguei minha vida a Jesus e ele teve a graça de ficar ministrando. Eu buscava de Deus mesmo, sabe? Buscando de Deus, diretamente, sim. Ia pro culto, prestava atenção na pregação, chegava em casa e ia continuar. Continuar naquela referência e ir embora. E orando e perguntando a Deus, Senhor, isso aqui, meu Deus, Jesus e tal. É assim, era meu desespero, sabe? Orando e perguntando. E Deus foi dando graça. Até hoje eu fico incomodando ele. Jesus, isso aqui, Jesus. Jesus, isso aqui. Então vamos aqui, na autoria e data. A autoria é nua e patente, né? A autoria. A gente nota
Na própria epístola, quando Pedro já traz aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, já começa, a primeira palavra é o nome dele. Então, tem escapatória, né? Tem escapatória, Pedro. Porém, há grandes indícios de que ele tem apenas ditado. E Silvano tenha escrito. Aí fica há um grande indício para isso, né? Que Pedro ele tem apenas ditado. Nessa primeira, né? Primeira Pedro. E ele é o autor e o escritor Silvano. Aí isso aí é contestado. Só que é sustentado que tenha sido Silvano que escreveu em virtude do original que foi encontrado, um trecho da escrita em si, do formato de letra, porque presume-se que Pedro ele fosse quase que um iletrado, não soubesse escrever bem. Sendo que essa questão de que ele não soubesse escrever bem fosse, digamos, um analfabeto, isso aí não prevalece, porque na segunda epístola já foi Pedro. Já tem-se maior aceitação de que na segunda foi Pedro, escrevendo mesmo. Na primeira ditando, na segunda escrevendo. Mas aí isso aí é contestado. E aí, quando é contestado, o que é que a gente faz? A gente deixa a prevalência para Pedro. Entendeu? Porque a minoria é que entende que é Silvano. Silvano não autor, né? Não é autor. Autor quem é? Pedro. Autor, Pedro. Mas Silas. Silvano Silas, né? Vou botar aqui que é para reforçar, né? Silvano que em grego chama de Silas. Em grego chama Silas. Aí, a autoria é Pedro, incontestavelmente. A autoria é Pedro. Só que aí vem na discussão teológica e tal, por conta de algumas crendices de que Pedro fosse iletrado, e aí coloca para que Pedro tenha citado, tenha ditado, e Silvano escrito. Só que aí essa questão a gente já fica na discussão quando chega na segunda epístola. Quando chegar lá na segunda, a gente já talvez volte para esse assunto. Mas aí é só para ratificar, tá? E aí, assim como lá em Tiago, ele também endereça, né? Ele endereça só que de modo aberto, né? Genérico. Genérico assim, vai direcionando, mas para diversas. Por isso que chama geral, né? Geral ou universal. E quando ele vai endereçar, ele vai colocar, vai mencionar aqui algumas regiões, né? São regiões bem amplas. Naquele mapa que a gente desenhou aqui diversas vezes, que é o mapa na parte norte do Mediterrâneo, naquele mapa vai... Pronto, tá aí, bem bacaninha. Dá para ver na parte de cima, né? Galácia, dá para ver aí? A Ásia, a Bitínia, Capadócia. Então ele vai escrever para os irmãos que estão nessas regiões. Qual era a região? Galácia, Capadócia, qual é a outra?
Ásia, Bitínia, né, também? Bitínia e Ponto, né? Se a gente for olhar, lá no dia de Pentecostes, vai mencionar essas regiões aí. E aí, por conta dessa citação, lá no dia de Pentecostes foi mencionado, em Atos 2, historiadores entendem que essa igreja que estava aqui, esses irmãos que estavam nessa região, os irmãos que eram peregrinos, eram pessoas dispersas, elas haviam aceitado a Jesus exatamente com o próprio apóstolo, no dia da pregação dele. Lembra daquela pregação que foi cerca de 3.000 almas? Lembra? No fogo ali, bem rasinho, né? No momento, né? No momento da descida do fogo, e eles haviam criticado, achando que estavam embriagados, naquela hora do dia, aproximadamente às 9 da manhã, e na terceira hora do dia, já embriagado, aí foi preciso Pedro se apresentar e se pronunciar, dizer, não, essa hora aqui, e isso aí é ponto de discussão também lá na frente, mas deixa para outra ocasião, e aí ele vai pregar e dizer, não, o que aconteceu aqui foi o que Joel havia falado. Lembremos que a Bíblia que eles tinham, para fundamentar as suas palavras, era o quê? Tanakh, né? Tanakh. Entendeu? Quem foi que disse Tanakh? Eu escutei Tanakh, fui lá, né? Eu escutei, olhei assim, Tanakh. Pronto. O que eles tinham era o Tanakh. Era o que eles tinham. E aí as menções dele era quem? Ou seja, eles tinham um espelho, né? Eles tinham modelo. Qual era o padrão deles, o modelo que eles tinham? Os profetas, né? E nós temos... Vê que a gente se baseia... a gente tem a Bíblia inteira. Nós somos privilegiados, viu? A gente tem a Bíblia inteira. É bem verdade que aqui no Ocidente, algumas religiões optaram por descredibilizar o Antigo Testamento e considerar apenas o Novo, colocando o Antigo apenas como uma sombra. E outros já supervalorizam o Antigo e descredibilizam o Novo. Ou seja, não é nenhum nem outro. É a Bíblia na sua integridade. É ela toda. Aqui eu sei que todos nós aqui acreditamos na Bíblia toda, né? Não é assim? Tem alguém que é só para um lado, só para o outro? Não. Não, né? É a Bíblia toda, né? Amém? E na sua totalidade, é bem verdade que a gente peca, às vezes, porque a gente crê na totalidade da Bíblia, mas a gente isola algumas coisinhas. Alguns pontos que a gente, não, isso aqui não é para nós, é só para o judeu. Outros, não, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é só para fulano, isso aqui é só para Beltrano. Vez por outra a gente se pega nisso, né? Não sei se vocês já observaram. Vez por outra a gente incorre nisso aí. Às vezes só pega o que é mais leve, só as bênçãos. Só pega as bênçãos, né? Isso. Demais. Mas é isso aí. E outras coisas a gente aplica de forma errada. Eu falo a gente, é o Ocidente que eu estou falando, tá? A gente, né? Nós aqui não. E nem a Assembleia, é geral. Aqui no Ocidente a gente faz de forma errada. Por exemplo, criou-se uma cultura muito forte, pelo menos aqui no Brasil, de que levita é quem louva, ou músico. Sendo que, se você for buscar o levita lá na Bíblia, no Antigo Testamento, eram os que trabalhavam na obra, eram os que cuidavam, que zelavam pelo templo. Era
eram ordenados a prestar o serviço e realizar o culto. É tanto que lá na distribuição das tribos, eles nem tribo, nem herança tiveram, porque Deus era a sua herança e eles tinham parte em cada tribo. Eles passaram e como se fosse acender a chama em cada tribo. Ou seja, eram os responsáveis para fazer o culto, para realizar o culto. Fazer o culto acontecer. E aí, esse é o bíblico, né? Mas aí, ultimamente, tem criado uma outra conotação, né? Eu sou levita. Levita, mas que eu sou da banda da igreja, sou músico. Então, assim, criou-se isso é cultura. E é para cá, daqui do Ocidente. Total, né? Ser levita. Levita. O geral, era. Deixa lá, não tem zelo, né? Assim, né? Parece que quando termina o culto, parece que tocou foi o sino da escola de ir para casa, né? Desespero, saindo, atropelam por cima dos outros. Que é o título e não quer a responsabilidade. Muito bem. Então vamos aqui. Então, aqui Pedro, ele estava então chamando a atenção daqueles irmãos, né? Aquelas pessoas que estavam já com o olhar crítico. Como é que pode embriagar de hora dessa? Ele, não, isso aqui foi a promessa de Joel. Ele puxou lá para Joel. Ele poderia muito bem ter se pautado em quem? Cristo. Né? Cristo. Jesus não havia falado também que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido? Isso o quê? Há 10 dias atrás. 10 dias atrás, porque Jesus não passou 40 dias aparecendo para eles? Foi? Depois da crucificação? 40 dias aparecendo para eles. No 40º dia foi assunto aos céus. E ele disse, ficar aqui até que do alto seja revestido. Ser minhas testemunhas. E aí Jesus reproduziu o que Joel havia falado. Joel profetizou, Jesus veio ratificar e 10 dias depois, chegou. E aí Pedro, ele não fez menção de Jesus, ele puxou lá para Joel, para mostrar que era aquela palavra que vinha ainda da parte de Deus, passou sendo confirmada por Cristo, é claro que ele não falou assim, né? Estou aqui parafraseando, e chegou até eles e se cumpriu. E aí nesse cumprimento a gente percebe uma pregação curta, mas de grande efeito, de modo que cerca de 3.000 almas creram e foram batizadas. E aí esse povo lá menciona, são, salvo engano, 17 etnias, né? Talvez, já vi gente contar da 16, outros contar da 17, aí até gente que encontrou 19, não sei como, mas tá lá, né? Em torno ali de 17 etnias, e dentre elas estão esses aí, esse pessoal. Ou seja, aceitaram a Jesus, foram batizados e já foram cheios para a sua cidade. Então, a crença majoritária é que esse povo aí são os que aceitaram a Jesus lá no Pentecostes. Essa é a majoritária. Tá? Pode surgir alguém dizendo que, não, isso aí foi quando, sei lá, Paulo passou por lá e evangelizou, ou Tiago foi por lá, mas a majoritária é essa, é que são lá do Pentecostes. Feito isso, vamos para o local. Em qual local, qual era o local que Pedro estava quando escreveu ou ditou a epístola? Aqui vai nos falar, no nosso material, vai dizer que ela foi escrita na Babilônia. Então vamos aqui. Azul vai ficar misturado.
Babilônia. Aí, essa Babilônia, nós vamos ter aqui 3 ramificações para ela. A Babilônia, no sentido literal, que vai ser lá da Mesopotâmia. A Babilônia, no sentido figurado, que é como se fosse uma terminologia pejorativa e codificada indireta, para dizer assim, a Babilônia no sentido de Estado, a condição que se encontra, né? E a outra Babilônia, segundo o material, como sendo um local lá no Egito, onde hoje seria o Cairo. Então, tem-se aí esses 3, né? Quem defende que seja quem critica que seja a Mesopotâmia, a Babilônia lá na Mesopotâmia, este diz que os apóstolos, não se ouve notícia alguma de que os apóstolos fossem lá, tivessem ido para a Mesopotâmia, tivessem ido para a região da Babilônia lá na Mesopotâmia. Não se tem. Senão apenas Tomé. Somente Tomé. Tem esse registro de que ele tenha ido lá, na Mesopotâmia. E essa epístola, quem escreveu não foi Tomé, né? Foi Pedro. Esse é o crítico, né? Os críticos. Ele diz que não faz sentido ele estar na Mesopotâmia, na Babilônia mesmo, lá na Mesopotâmia. Não faz sentido. Até porque pela distância, né? A distância é longe também. Mas, enfim, é a crítica. Diz que não faz sentido. Outro já diz assim, e o crítico que diz que não faz sentido ele estar lá, diz que na verdade, era uma terminologia usada para dizer que ele estava sendo oprimido por Roma, pelo Império Romano. Então, eles usavam a mesma a terminologia de Babilônia, referindo-se à opressão de Roma, ao Império, né? A opressão do Império. Porque o Império oprimia. Vejamos que Judas ele tinha uma inclinação política. E ele tinha uma crença gigantesca de que o Cristo, o Messias, ele iria salvar o povo judeu, mas salvar no sentido literal mesmo. Salvar como? De quê? De quem? Né? E aí era o que? Era salvar da opressão romana. Salvar daquilo ali, daquela opressão. Ele tinha esse entendimento, esse pensamento. E aí, essa crença não era assim, algo isolado, não. Era meio que público. É tanto que lá na crucificação de Jesus, a gente vê Pilatos pergunta a ele, porque ele diz assim, meu reino não é este.
E é rei agora? Tu é rei? E faz aquela indagação a respeito de rei, de reinado. E aí Pilatos manda colocar a placa lá em cima, rei dos judeus. Coloca na cruz, né? Lá em cima, a plaquinha. Jesus, o rei dos judeus. E aí os sacerdotes, eles vão questionar. Não diga, não bote lá rei do judeu, mas diga que ele disse que é rei do judeu. Não bote que ele é rei do judeu, porque ele estava afirmando, né? E ele disse assim, o que eu fiz, já fiz. Né? Tipo assim, o que eu fiz está feito. Não deixa mais não. Deixa lá. E sabendo ele, está sendo usado por Deus, né? Está sendo usado por Deus para declarar para todo mundo até hoje. 3 idiomas, não foi? E hebraico. Bem lembrado, viu? Muito bom. Foi. 3 idiomas ele botou lá. E nos 3 ele colocou da mesma forma. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Não é? É isso. Era. Até porque naquela época, vamos lembrar lá do período intertestamentário, que era um período que estava vindo o helenismo, né? Era um período em que o helenismo, ele de fato, ele difundiu o grego para tornar como idioma oficial da época, o grego, porém não retirou a tradição e a cultura do hebraico, que era o que já vinha para recepcionar ali o Novo Testamento. O hebraico era o idioma falado pelo povo povo judeu, povo hebreu, e eles tinham também o hábito, a cultura, né, empregada ali pelos medo-persas. E quando eles foram cativos na Babilônia, eles então aderiram à língua caldeia. Então eles tinham a noção, eles falavam mesmo o hebraico, eles aprenderam o grego, falavam a língua persa, a medo-persa, né, e inseriram o aramaico. Praticamente a população era poliglota naturalmente, né? Praticamente assim era, porque eles seguiram as raízes, eles não aboliram as suas raízes, mesmo estando em território do inimigo, mesmo sendo oprimido, mesmo tendo aprendido outro idioma na marra, à força mesmo. Eles não deixaram as suas raízes. Aprender. É algo assim, é algo que dá até uma lição para a gente, né? E às vezes a gente esquece muito facilmente das nossas raízes, né? A gente esquece facilmente de onde nós viemos. Muito fácil. Ixi, parece que nós aqui do Ocidente temos memória curta mesmo. A gente esquece rapidinho do que Deus fez, de onde Deus nos tirou, do que Deus já fez, do que Ele prometeu. Rapidinho a gente esquece. No instante, é porque a gente nem passa porque eles passaram, né? A gente nem passa por isso, essa lavagem cerebral de ter que incorporar uma cultura imposta, um idioma imposto, né? A gente não passa por isso. A gente tem o nosso idioma e ninguém mexe, né? E mesmo assim a gente esquece dos princípios, das raízes. Então é algo assim que nos chama um pouco a atenção. E aí aqui ele vai dizer também que existia nos tempos apostólicos e conhecia 2 cidades. Uma com este nome, da Babilônia. Uma ficava no Egito, sendo provavelmente um posto militar do Império Romano, no local onde hoje é a cidade de Cairo. E aí essa daqui. Então fica essas 3. E qual a predominância? Né? Na verdade, o que a gente escuta, por exemplo, aí vai depender da fonte, né? Eu estou trabalhando esse período aqui, essas epístolas universais, até um tempo, eu estou com o Matthew Henry, né? Ele aqui, ele bate, ele nem menciona assim, nem cogita, ele vai direto Babilônia, dizendo que era Mesopotâmia mesmo, Babilônia mesmo. Vai direto aí. Enfim, né? Não sou eu, não fiz essas buscas assim para saber onde ele estava,
Mas aqui o Matthew Henry, ele vai bater dizendo que é a Babilônia mesmo. Ele não usou assim de figura de linguagem, nada não. Quem disse que era Roma, inclusive eu acho que é aqui que ele traz essa... Hã? Bem no começo, né? Aonde? Vamos ficar no Egito? É. Hã? Não, é porque ele diz assim, ó, que essa daqui, de que era, de fato, era Roma que ele estava se referindo, e não apenas, e não a Mesopotâmia, a Babilônia, a Mesopotâmia, aí ele vai dizer aqui, ó, inclusive até traz aqui também, ele vai falar sobre a figura de linguagem e menciona que também é usada em Apocalipse. Ele diz assim, que uma terceira opinião é que o termo Babilônia aí se emprega como símbolo de Roma. Existe uma tradição, né? Uma tradição do segundo século, ou seja, lá de perto, né? Lá de perto, segundo século, lá de perto. Em abono desta ideia, ele abonou a ideia. Roma é chamada Babilônia, em Apocalipse 17, 18, assim como em Apocalipse 11, 8, Jerusalém é denominada Sodoma, sendo a ideia a seguinte. Aí ele vai dizer que trazia, então, as marcas da impiedade relacionada com a Sodoma. Ou seja, ele está falando que existia na própria Bíblia, tipo de João mencionando essa figura de linguagem, né? Chamando Jerusalém pela sua impiedade, talvez. O que é estranho, que é que ele vai dizer no finalzinho. Hã? Isso. E aqui, ó, ele vai dizer assim, a opinião de que o termo Babilônia usa-se aqui para significar Roma era aceita universalmente. Entendeu? Então, assim, é algo que não se encontrou a resposta, mas que o que é a aceitação é que era a Roma. Como ele traz aqui, né? Universalmente. Agora vamos para... A gente usa hoje, né? Isso. Exato. Ou para Sodoma. Exato. Pronto. Hoje mesmo a gente usa essa figura de linguagem. Hoje mesmo. Quando a gente quer apontar ou classificar um local que está depravado, que está assim, uma aberração, que a imoralidade está lá nas alturas, a gente diz, isso é uma Babilônia. Né? Ou joga para Sodoma, né? Ou joga para Sodoma. Exato. Mais para a questão da depravação sexual. Aqui, no que tange a ser Roma, né? Eu não sei se é aqui esse comentarista que traz, mas ele fala que é aqui mesmo, ele traz, ó. Ele diz que é porque se de repente, no caminho, na entrega, o mensageiro, ele fosse apanhado pelo soldado romano, e o soldado romano pegasse a carta e fosse ler, e na leitura ele visse que estava falando de Roma, todas as letras, Roma, aí ele poderia eliminar a carta e ainda comprometer a vida dos cristãos. Isso. Exato, para não denunciar assim abertamente, né?
Até porque é códigos, né? São códigos. Eles viviam numa opressão. É códigos na linguagem. Aham. Isso. O outro completava. Pronto. Perfeito. Bem lembrado mesmo. É, né? É. Fazer o desenho do peixe. Só a metade, né? É no fio, né, que tem isso aí. É um código, uma espécie de código. Por exemplo, ó, na minha garrafa, nessa não, na outra garrafa, eu mandei gravar nela, a gente bota o desenho lá, né? Eu mandei gravar o nome Jesus. Aí o rapaz falou, já tenho aqui, mas eu tenho do desenho do peixe, que é do cristão. Ele me falou assim, tem o do peixe, que é do cristão. Aí eu, pode botar, problema não. Eu queria só o nome, Jesus. Ele disse, não, eu tenho aqui, que é do peixe, que é do cristão. Ele mesmo já assimila, né? Lá na gráfica. O peixe que é do cristão. Aí eu estava... Eu não lembro onde foi. Não lembro. Aí eu botei minha garrafa em cima da mesa. Aí quando eu botei, aí tem o desenho do peixe é pequenininho em cima. E tem meu nome descendo, né? Na vertical. O nome é maior do que o desenho. Mas a pessoa se atentou ao peixe. Aí ela disse assim, você é cristão? Sim, acredito. É, só o peixe. Exato. Exato, pronto, são os símbolos, né? Então, assim, veja que são símbolos para codificar, e para identificar também. E aí aqui ele vai trazer, dizendo que, aqui ó, ele já diz que bem no meio, diz assim, que em vez de romper sua medida de prudência, né, é uma medida de prudência. De outra sorte, a carta, caindo por inadvertência nas mãos de algum funcionário romano, este, ao ler o pós-escrito, se ofenderia, o que não podia deixar de ser possível. E isto, então, desse lugar a duras consequências para os cristãos. Era um ato de prudência. Então, por isso, fica a prevalência, né, assim, Roma, no sentido figurado. Vamos avançar. Quanto à data, né, eu acabei pulando a data, ó. Quanto à data, 60 a 63 antes de Cristo. Há quem defenda ser mais preciso e até julho de 63. Porque, fazendo alusão em virtude de alguns termos que Pedro vai usar, porque acredita-se que já havia sido nas margens da perseguição e matança por ordenança de Nero. E foi ali por volta de 64 depois de Cristo. Então, acredita que por alguns termos que se encontra na epístola, acredita-se que tenha sido mais para cá, ó, de 63 do que mesmo 60. Por conta de alguns termos que se encontraram que faziam alusão à perseguição, tendo como presunção a Neroviana, é de Nero. Antes, né? Depois, né? Obrigado, viu? Depois. Isso aqui é depois de Cristo, viu? Muito bem observado, tá, irmã? Depois de Cristo, né? Antes não. Tinha nem como, né? Tá certo, viu? Depois de Cristo. Muito bem. Tá vendo? Tem coisa que a nossa cabeça fica...
Vamos avançar, então. Os temas. Essa informação está no próprio material. Ó. Ele botou aqui como citação. Tem a citação aqui. Tem a citação. Historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, deixam claro que em Roma, no ano 64 do Anno Domini, crescia a indisposição contra os cristãos. Foi fácil Nero encontrar apoio para as acusações que alardeou contra eles, especialmente a de serem incendiados. É isso aqui. Pronto. Aí, 1 Pedro, ela vai trazer aqui, essa epístola, ela tem alguns temas classificados aqui pelo apóstolo. Vou só mencionar alguns temas. Os temas ela vai trazer como o sofrimento por amor de Cristo. Porque Pedro, ele vai escrever essa epístola para os irmãos para que eles possam suportar aos sofrimentos sem abandonar a fé. E ele inclusive diz no capítulo 1, ele diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, o fim da fé que ele fala é no sentido de finalidade. A finalidade da vossa fé, a conclusão, é a salvação da alma. Então, e outro ponto que ele traz como sendo necessário para que a gente possa... Eu falo a gente porque eu tenho a Bíblia não como uma escrita somente para esse pessoal, né? Para esse povo, para quem ela foi endereçada. Eu me coloco no lugar, sabe? Assim, eu leio a Bíblia que está para os irmãos lá da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e ponto. Mas eu estendo ela para mim também, a minha vida. Aí eu falo assim, é para nós. A orientação que Pedro dá para eles, Bíblia toda, é. Aham. Isso. Aham. O pastor é a coluna da casa, né? É. Então a gente aplica, se a gente estende, né? Por isso que eu, vez por outra, você vai me pegar falando nós, isso é porque quando eu leio a Bíblia, eu me incluo lá no... E aí ele vai dizer assim, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. Perceba que ele vai dizer, aqui na corrigida, né, vai dizer que é necessário. Necessário. O que diz lá de vocês? Usa no versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Necessário também? Sejam contristados por diversas provações, né? A Jerusalém, essa aí trouxe ela, olha aí.
Muito bem, ó. Jerusalém. Aí nela diz, repete aí, por gentileza. É, o 6. É, já não bota o necessário, né? Já tira. Entristecido. Mas o necessário tem? Diz todinho, na NVI aí, todinho, o verso 6, todinho. Devo, né? Já devo, de dever. Fica no mesmo sentido do necessário, né? A Jerusalém, ela não bota, né? E ela é uma das mais próximas lá, né? Legal. Então, assim, perceba que a epístola, ela tem uma conotação, de fato, para inclinação, para preparar os irmãos para realmente passar por provações, passar por tentações. Só que passando, não se entristeça, se alegre. Por quê? Porque é momentânea. É um pouco, né? Em todas fala. Um pouco, né? Um pouco. Um pouco. Um curto. Paulo, né? Paulo vai falar? É. Acho legal que ele diz, em Romanos, né? Romanos que ele fala, leve e momentânea. Já pensou? E olha que ele sofreu, viu? Nós não chegamos nem no rastro de sofrimento como eles. A gente acha que é muita coisa já, né? E não é. A gente às vezes passa por uma provaçãozinha, só a sombra da provação a gente já fica atribulado. E aí, mas é porque é relativo também, né? É a capacidade de cada um. É relativo. Mas a gente precisa entender que servir a Cristo é bem verdade que seremos perseguidos, seremos maltratados, caluniados. Segundo aos Coríntios, Segundo aos Coríntios 4:17. Pronto, a nossa leve e momentânea tribulação, né, que ele diz? Romanos 8, a lembrança que eu tenho, 8:32, se eu não me engano. 8:18, 8:18. 8:18. São para comparar com a glória que em nós há de ser revelado, né? Não são para se comparar. As aflições desse tempo presente nem se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. É tremendo, não é? 8:18 de Romanos. Era isso que eu estava assimilando para Roma, mas assimila o gatilho mental, um liga para o outro, né? E o primeiro texto é 2 aos Coríntios 4:17. Perfeito. Então, o tema, tem 3 temas nessa epístola de Pedro. O primeiro tema é sofrimento por amor de Cristo. O segundo tema, uma igreja perseguida. Percebamos, irmãos, que, de fato, principalmente ali no primeiro século, né? Ali foi a diáspora, onde aconteceu de forma contundente. E foi de tal modo que os irmãos precisaram sair das suas casas, sair da sua cidade, da terra natal, sair, ir embora. Inclusive tem até, a gente vez por outra assiste a uma pregação em que os pregadores, eles empolgados, falam que foi necessário, porque Jesus já havia dado a ordem para o quadro apostólico sair, pregar, fazer o ID. E eles não foram. Aí foi necessário Deus levantar, porque tudo vem pela permissão de Deus. Aí Deus suscitou uma perseguição para que eles pudessem, então, se espalhar, né? Porque a ordem era ficar em Jerusalém até quando? Aí eles foram revestidos de poder, mas continuaram em Jerusalém. E tem um até, né? Ficar em Jerusalém até.
Continuaram, foi. Isso, foi. Eles continuaram lá. Inclusive, Tiago era o pastor da igreja, assim, em Jerusalém, né? Eles permaneceram, não saiu não. Aí Deus levantou quem? Paulo, o apóstolo dos gentios, para pregar os da incircuncisão. É interessante, né? E aí, naquele primeiro concílio lá de Atos 15, foi onde eles determinaram ali que Paulo ia realmente sair e eles iam ficar. Ficaram, viu? Saiu não. Rapaz. Mas é isso, né? Deus usou do mesmo jeito. Mas já pensou se você tivesse saído, hein? O mundo tinha, tipo assim, uma espécie de Paulo em cada continente. Tipo assim, Pedro, com sua toda ousadia, em outro continente, pregando, muita intrepidez, muita autoridade, né? Porque eles tinham, viu? Deus deu mesmo. Pedro, a Bíblia diz que a sombra dele, as pessoas ficavam na beira do caminho para a sombra dele passar por cima e ser curado. E eram curados. Já pensou? Hã? Não. Claro que não, né? Muito bem observado, viu? Muito bem observado. As pessoas acreditavam. Ensinar a pessoa acaba... Hã? Não. Ninguém é insubstituível. Se você não quiser, Deus... das pedras... verdade, ó. Tem uns ensinamentos sobre essas pedras aí, né? A gente vamos seguir. Então, o outro tema é que é uma igreja perseguida. Eu pergunto aos irmãos, a igreja era perseguida só lá no primeiro século ou ela continua sendo perseguida? Continua, né? A gente pode não ver no nosso contexto, né? Na nossa geografia aqui, a gente não vê essa perseguição. Alguns dizem, a gente é perseguido sim, porque nós não temos liberdade, a gente não pode falar tudo, a gente, né, vê nesse sentido. Mas isso aí, meu amigo, chega nem nos pés, mano. Perseguição só porque não pode falar o que quer, o que pensa. Olha, a gente pode, não tem rádio. Brasil todo é rádio, é TV. A gente bota uma caixa na esquina e prega a palavra, a polícia não chega lá barrando. Não é assim? A gente tem, eu até costumo dizer, mas dizer só comigo mesmo, eu conversando, eu lendo a Bíblia, eu vou conversando. Aí eu costumo dizer que nós temos o céu e a gente não move um grão da terra. Por quê? Porque nós temos toda a liberdade do mundo. Temos ou não temos? A gente tem. Alguém aqui é proibido de sair na rua com um panfleto? Alguém é proibido de andar com a Bíblia na mão? Negligentes. Aham. Quando eu saí de lá, Tá vendo aí? Quando saiu, ela perguntou se tinha uma Bíblia. Tem uma Bíblia aí para dar? Nós somos negligentes, né? Eu também, ó. Eu tenho panfletos. Somos. Ixi, eu falho. Hoje mesmo eu já falhei. A gente falha direto. às vezes ela trabalha, eu ando para me dar. Quando eu lembro, Aham. Desejo. Igreja perseguida. Aí. E procurando não é arma não, né? Aí. Ou seja, tinha a casa invadida por autoridades policiais, vasculhando tudo, procurando não arma, nem droga. Era a Bíblia. Aham.
Fora de casa. Ia para lá. E nem às vezes nem a Bíblia toda, né? Às vezes é só um texto, uma página. Pra ver, né? Na China, tem cristal, né? Eles pegam esse pegam uma coisa e passam por. Vai passando. E nós temos 10 Bíblias. Tem um pastor que mandou a foto para mim, ele tem uma estante que ele já tem, parece que 38 Bíblias. É muita Bíblia, né? E aí, tipo assim, uma pessoa dessa numa situação onde ela tem só um versículo passado de mão em mão para poder meditar naquele versículo, porque não pode, é proibido expressamente, né? E às vezes a gente tem quase 40 Bíblias e não sai assim. Nenhuma. É isso. Então vamos aqui. Então, um dos temas aqui é que a igreja, essa igreja, era uma igreja perseguida. E na epístola de Pedro, a gente vai notar que os irmãos estavam preocupados porque eles estavam sendo perseguidos em razão da fé, do nome de Jesus. E aí eles preocupados, por quê? Porque eles não queriam abandonar a fé. Aí vem a preocupação. E isso dá uma lição para a gente. Por quê? Porque às vezes nós não estamos nem um mínimo preocupados. Pelo contrário, às vezes a gente acaba, eu falo a gente porque é modo geral, né? Não é que eu esteja assim, não. Para me incluir aí, porque nós somos falhos. E aí, às vezes, nossa vida está até boa, está bem. Aí vem essa geração mimizenta, né? Cheio de mimimi que você não pode olhar, não pode falar, ou se falar ela se dói, se não falar se dói também, porque não falou. É toda assim. E aí você vê que elas estão procurando motivo para sair. Procurando motivo para sair. Você vê uma pessoa, vai de uma igreja para outra, chega lá, não, eu saí de lá porque eu não gostava, que lá é muito barulho. Ai, oh meu Deus do céu. Aí o outro já sai porque a outra é muito calada. Entendeu? Sem contar que quando sai detonando o irmão. Então assim, se a gente for olhar, fica procurando motivo. Essa igreja aqui não. A igreja a qual Pedro endereçou, os irmãos que ele endereçou a epístola, eram irmãos que estavam passando por perseguição e não queriam sair. Não queriam sair. Eles precisavam o quê? De renovo, reforço, uma palavra de força, de ânimo. E aí Pedro dá. Se alegre. Está passando perseguição? É pouquinho. É rápido. Já acaba. Entendeu? Porque a finalidade da sua fé é a salvação. Então se alegre. E uma orientação que ele dá, inclusive, é que ele diz assim, no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a prova, essa perseguição, que ela está sendo muito mais preciosa do que o ouro, que passa pelo fogo, ela é mais do que isso, ela deve declarar a glória, a honra, louvor a Jesus. O que a gente consegue entender? Que no caso, tem um comentário bíblico que ele diz que a ideia de Pedro, transmitindo para aqueles irmãos, é que eles, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, não demonstrasse sofrimento, não demonstrasse angústia, não demonstrasse dor. Por quê? Porque fazendo isso era o que os seus inimigos queriam. Era mostrar que o inimigo é mais forte do que o Deus que você serve. Está entendendo? Essa era a ideia deles desde a antiguidade. Sempre se fez assim. Os grandes impérios, quando eles saqueavam a cidade, quando eles tomavam tudo, eles colocavam lá um altar em homenagem ao Deus deles, para dizer, o meu Deus é maior do que o teu e me deu a tua cidade. Cadê o teu? Não fez nada. Era essa a ideia, fazia-se direto.
Mas direto mesmo. Lembra da arca? Quando foi colocada aos pés de Dagon. E aí quando o sacerdote de Dagon ia pela manhã botar pão, o povo pensar que Dagon foi que proveu, aí quando chegar lá, Dagon estava prostrado diante da arca. E não foi só uma vez não, viu isso? Né? Foi repetidas vezes. Ou seja, para eles verem o poder, não é que a arca fosse o poder, mas ela simbolizava a presença de Deus. E aí quem é que simboliza hoje a presença de Deus? Nós. Nós. Veja onde a gente chega. Igual a irmã chegou, foi no hospital, né? Aí a pessoa, ela chegou, foi visitar uma, aí outra vai e pede o quê? Bíblia. Tem uma Bíblia aí? Por quê? Referência, é símbolo. Um cristão chegar no local, ele é um símbolo. Símbolo de quem? De Cristo. Pois é. Nenhum momento a senhora abriu a boca para dizer que era crente, né? Que tá... Exato. Aham. Foi outra, no outro quarto. Pois nem estava perto escutando, né? Era outra pessoa. Exato. É referência. Quando a gente chega em algum local, é referência. Você é símbolo da presença de Deus. Nós somos símbolo da presença dele. Então, o que a gente está fazendo com esse símbolo, né? E aí Pedro ele vai narrar sobre isso. Então, de fato, a ideia de Pedro aqui era realmente fortalecer esses irmãos para que eles, mesmo passando por perseguições, mas engrandecesse o nome do Senhor. Deixa eu tirar isso daqui para botar a Bíblia aqui. Já chegou o meu material, né? Eu estava usando no PDF. Também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus parecem. Todos os que querem viver piamente, né? Os que querem viver de forma séria padecerão perseguições. Isso é verdade. Então vamos aqui. O terceiro tema é sofrimento e glória. É o sofrimento e glória. Qual é a glória? A salvação. Glória é a salvação. Porque a glória não é nossa, não. A nossa glória é a recompensa. Qual é a recompensa? Salvação. A glória é de Cristo. É dele. Não, é não. Né? A daqui da terra é tipo assim um bônus que Deus nos dá para a gente permanecer aqui pregando a palavra. Né? É só um bônus que ele dá. Aham. Aí foi. Qual é a fonte que ela está bebendo, né? É fontes rotas. Sim. Às vezes ela é com sede, irmã. Ela é com sede. Aproveita para alimentar da água da vida. Se preparando por... Ela está se preparando para ficar, né? Eu estou me preparando para ir, eu não quero guardar nada, não. É uma benção, né? Mas aí é bom. Aí diz para ela, mulher, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Crê em Deus. Particularidades especiais. Pedro, ele vai se ater no que tange a natureza da pregação em Cristo. Qual é a natureza? Qual é o cerne da pregação em Cristo? É que ele morreu e ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. E aí Pedro ele vai fazer na sua primeira epístola, ele vai endereçar para os irmãos, vejamos o cenário, em perseguição, passando por luta, sendo provado na fé, mas tendo que demonstrar alegria e esperança. Esperança em quê?
Na salvação. É aqui na primeira epístola de Pedro, que ele vai trazer aqui no versículo 2, que ele vai dizer assim que, de novo, eu vou tratar como sendo só eles aqui, né? Da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele fala que ele considera como sendo os estrangeiros. Estrangeiro porque, de fato, pessoas de outros idiomas, de outras etnias. Estrangeiro. Mas aí ele diz que são o quê? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Em quê? Em santificação. Aí ele vai dizer, santificação de que modo? Do Espírito. Com qual propósito? Para obediência. Tudo dentro do texto, né? Ele vai dizendo assim, ó, esse povo, os estrangeiros, não só eles, a gente pode se incluir. Né? Como eu falei, eu gosto de me inserir também. Então, nós somos o quê? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Presciência é aquele que ele sabe antes de acontecer, né? A presciência é uma virtude de Deus, é algo que só ele tem, né? É um atributo dele, exclusivo dele, ninguém mais tem, a presciência. Então, na sua presciência, ele nos elegeu. Mas ele nos elegeu nome por nome? Não. Ele nos elegeu já dizendo que era eu? Não. Ele sabe na presciência? Sabe. Nós somos eleitos segundo a sua presciência, sim, mas em santificação do Espírito, com um propósito. E esse propósito, ele foi através de alguém. Então, a nossa eleição não vem em virtude de A, B e C, mas é em Cristo. Fora de Cristo, não tem eleição. Não tem o eleito. O eleito aqui é em Cristo. Estando em Cristo, eu sou o eleito. Dá para entender? Estando em Cristo, eu sou o eleito. Se eu estiver fora de Cristo, eu sou eleito. Porque a eleição aqui é em Cristo. Dentro dele. Ele vai dizer no mesmo versículo, ele diz assim, ó, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então é nesse contexto de Jesus Cristo. Aí ele conclui dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse graça e paz vos sejam multiplicadas, é uma saudação, a gente vê logo de início, é uma saudação introdutória que o apóstolo Pedro tinha na sua prática, diferentemente do apóstolo Paulo, né? Que ele já vai falar isso no final da epístola. Né? Paulo ele já tinha o hábito de falar no final, Pedro falava no começo, diferentemente dos evangelhos. Os evangelistas já não falavam. Né? Nos evangelhos não falavam. Eles terminam como se tivesse ainda algo mais a falar. Né? A gente vê lá nos evangelhos terminando o evangelho, narrando uma situação e é como se ainda tinha mais, mas não deu para terminar agora. Não tem aquela saudação, não tem aquele cumprimento, né? Já Pedro aqui, ele traz, Paulo também traz essa saudação. Aí, um dos pontos que Pedro vai escrever a sua epístola é no que tange à santidade. Aqui, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ele vai falar isso no qual contexto? Contexto da esperança. Lembre-se bem, essa primeira epístola dele é
ressaltando a esperança desses peregrinos. E quando fala de peregrino, irmãos, mais uma vez, nós podemos nos inserir, e nós somos peregrinos aqui na terra. Ninguém veio para ficar, né? Nós nascemos, crescemos, produzimos e morremos. A gente não enraiza aqui não é para ficar. Então, o que a gente faz nesse ciclo da vida? Qual é o nosso papel nesse ciclo da vida, né? É muito importante a gente entender que o nosso papel não é perpétuo aqui, é passageiro. E eu preciso fazê-lo com excelência. Meu papel, meu ofício, né? Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus me proporcionou a fazer, eu preciso fazer com zelo, porque eu não vou ser eterno. Se é um ministério que Deus deu, se foi um dom, se é um talento, eu preciso fazer isso com muita graça, com muita excelência, porque não é eterno, não é meu. Um dia o tempo chega, um dia acaba, e aí, quem vai ficar depois? Quem vai dar continuidade? Então eu preciso realmente fazer com excelência e treinar, passar. Foi assim que Jesus fez? Deu autoridade para os 12, né? A gente não vê Judas usando a autoridade, né? Mas foi para os 12 que ele deu. E aí depois ele soprou sobre os 70. Né? Então assim, a gente vê que ele compartilha ali, ó, enche, estendeu. E essa extensão pode tomar posse, que alcança a nós também. Nós também somos alcançados, não com aquele sopro, o primeiro, mas pelo sopro real, direto, vindo também da parte dele, não de transferência dos 70 chegando para outros, depois para outros, depois para nós, não. Vem direto do alto, porque o véu foi rasgado. E aí vem direto. O acesso agora é livre. Assim estejamos ligados. E aí, Pedro ele vai exortar para isso. Para quê? Para essa esperança em Cristo Jesus. E aí essa esperança em Cristo Jesus, ela precisa estar entrelaçada com uma conduta. Qual conduta? De santidade. A conduta é santidade. Aí ele vai dizer aqui, diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos